Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Automóveis Engenharia. Eu sou o Dilmar e hoje um vídeo especial diretamente do Autódromo Internacional de Curitiba. O que você está inventando aí, Dilmar? Confira comigo o vídeo de hoje. Vamos falar sobre freio ABS e controle de estabilidade e tração. Bom, o sistema de freio ABS foi desenvolvido pela Bosch, né, para aplicação veicular. Mas muito antes, então, se nós puxarmos lá na história, ele foi desenvolvido com a finalidade lá para auxiliar as aeronaves durante o pouso. No momento da frenagem, se você utilizar muito freio, né, a roda acaba travando e você vai perder então a trajetória da aeronave durante o pouso, o que fatalmente vai gerar aí grande transtorno, né? A Bosch então lançou esse primeiro sistema na década de 70, tá? E equipava os veículos premium da Mercedes. Bem, basicamente ele mede a rotação de cada pneu, né, comparando com a velocidade que está o veículo. Então lá dentro da lógica do programa, né, ele consegue perceber se você está tendo uma frenagem eficiente ou não em relação à capacidade máxima de frenagem do veículo, ou seja, esse software ele é calibrado com cada veículo. Então a calibração que eu tenho de um carro 4 portas, de uma picape, de um ônibus e de um sedã premium, cada veículo vai possuir uma calibração diferente, ok? Dentro dessa calibração, então, ele consegue entender se você está utilizando a frenagem de uma maneira eficiente, independente da pressão que você exercer no pedal. Se você frear de leve e mesmo assim uma roda tender a frear, a travar, né, ele vai entender que você está precisando que aquela roda libere e ele vai liberar a pressão, né, naquele freio. E numa frenagem de emergência, então, quando você aciona com máxima pressão, o sistema vai distribuir essa pressão de forma que todas as rodas tenham a máxima capacidade de frenagem, permanecendo na trajetória sem travar. Se ele perceber que travar, ele vai liberar aos poucos ou vai fazer uma flutuação dessa pressão, que é aquele ruído que a gente percebe na parte frontal ali do motor, que quando está atuando, e principalmente no pedal de freio a gente sente aí uma trepidação, né? Uma trepidação gerada pelo retorno do fluido do sistema hidráulico. Bom, após isso, esse lançamento desse sistema de anti-bloqueio do sistema de freio, né, do ABS, né, você tem então um avanço, né, de geração em geração desse sistema ABS. Houve aí uma grande miniaturização dos sistemas. Os primeiros sistemas eram sistemas basicamente de controle de válvulas eletromecânicas, e isso hoje foi sendo muito aprimorado, e nós temos aí uma evolução tanto em performance quanto em vida útil do sistema, facilidade de manutenção do sistema, e também vem agregando cada vez mais novas funções. Então o módulo ABS nasceu simplesmente para controlar freio, e hoje ele controla frenagem, ele controla partida em rampa, ele controla o controle de estabilidade e tração. Ele também tem agregado dentro dele
o assistente de descida, off-road, por exemplo. Nós temos o ABS Performance, nós temos o ABS Off-Road. Então, assim, o sistema ABS ele vem evoluindo, né? E hoje a última tecnologia da Bosch, em se falando da pioneira, né, na fabricação desses módulos de controle de ABS, né? É um sistema que vem agregado, por exemplo, a GPS. E ele consegue perceber, por exemplo, se o veículo está numa descida, está numa curva, está numa subida, e ele vai conseguir modular o freio dependendo do local que ele está, até prevendo aí uma frenagem antes de uma curva, por exemplo, se o carro vai precisar, se você não frear, o carro vai, vamos dizer assim, vai frear sozinho. Inclusive o sistema de frenagem autônoma também é um feature aí do módulo do sistema ABS. Para você que tem um veículo com sistema ABS, e eu torço para que você tenha, porque é um dos sistemas ativos mais importantes que tem no veículo. Eu acho que o freio ABS é até mais importante do que o ar-condicionado do carro. Você precisa aprender a utilizar o freio ABS de uma forma correta, tá? O freio ABS ele não salva ninguém de uma colisão se ela for inevitável. O freio ABS ele permite que você possa se evadir, possa defender de uma colisão, tá? Porque quando você não tem o sistema de freio ABS e você utiliza o freio com muita intensidade, a tendência da roda é bloquear. E se ela bloquear, você não tem mais a possibilidade de mudança de trajetória, de desviar do obstáculo, né? de se evadir daquela situação de risco. Com o freio ABS, e é isso que você precisa treinar, né? Você pode atuar no freio com a intensidade que você precisar, né? Uma intensidade moderada ou total. Você pode aplicar plenamente o sistema de freio para você ter a máxima desaceleração e mesmo assim você alterar a trajetória do veículo, sendo na chuva, sendo em pista seca, sendo em pista pavimentada ou não. Tá? Então ele vai te ajudar muito nisso tudo. Mas a gente tem que entender que ele tem limitações. Então, por exemplo, vamos pegar o extremo, né? Uma superfície extremamente lisa, molhada, né? Um extremo. Quando você solicitar o freio, o que vai acontecer? O ABS vai entender que você está numa situação de baixíssima aderência e vai evitar com que as rodas travem. Só que quando ele evita que a roda trave, você vai ter a consequência que o espaço de frenagem vai aumentar. Mas ele o principal objetivo dele não é redução da distância de frenagem. Isso é um benefício e acontece em alguns casos. Mas nesse caso, por exemplo, você vai ter uma distância de frenagem maior, mas você vai manter o controle. Você vai conseguir ainda realizar alguma manobra. Se você nessa mesma situação travar a roda, você vai virar passageiro e o carro vai continuar deslizando. Muito provavelmente vai parar antes, mas sem controle. O freio ABS, o objetivo dele é você manter controle. Então é importante também que você saiba isso, que, por exemplo, já aconteceu comigo. Eu tinha uma Fiat Strada, né? E eu estava numa superfície aqui em Curitiba, ali na região das Colônias. Existem algumas lombadas ali numa superfície de paralelepípedo, que é uma superfície bastante escorregadia, principalmente com chuva, né? E não tinha nenhum obstáculo, nada, mas eu estava numa velocidade moderada naquela região. E quando eu acionei o freio para diminuir a velocidade para passar a lombada, o freio simplesmente deixou o carro ir praticamente na mesma velocidade, porque eu estava numa situação que estava muito escorregadio, então ele atuou muito pouco. Me deu um certo susto, né? Porque se, por exemplo, tivesse um veículo na minha frente, eu poderia ter colidido na traseira, porque o carro simplesmente passou batido. Essa característica desse sistema de freio, por exemplo, é em relação à calibração desse carro, né? Então, assim, cada carro tem uma calibragem, né, como a gente já falou, e você precisa conhecer essas características do seu carro. Os freios ABS de cada carro mudam e de cada fabricante também muda. Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, uma Fiat Strada mais nova do que a minha, provavelmente o sistema de freio dela já foi alterado. Inclusive, até mesmo dentro das revisões, quando nós fazemos as revisões do veículo nas
nas concessionárias, né, quando acontece uma atualização de software e você leva lá o carro simplesmente para trocar o óleo, a montadora realiza essa alteração do software do teu carro e você nem fica sabendo, né? Tanto para corrigir algum problema que está tendo na família do veículo, como mesmo uma evolução. Porque assim, a partir do momento que o veículo é lançado, ele continua evoluindo, né? Continua tendo avanços da tecnologia. E isso é passado para o teu carro no momento de você fazer uma revisão. Conhecer melhor o seu veículo, entender como funciona o teu sistema de freio ABS, a tua direção, o comportamento do veículo em situações críticas de segurança é fundamental para que você tenha a máxima performance e saiba utilizar o seu veículo de forma correta. Bem, gente, obrigado aí por compartilhar as informações do nosso canal. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço, até mais!